Boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Como sempre fazemos todos os domingos, vamos dar também um bom dia, uma boa tarde para aqueles irmãos que nos assistirão posteriormente. Neste momento, são pontualmente 19 horas. E é neste momento que nós elevamos o nosso pensamento ao Mestre Jesus, agradecendo por mais esta oportunidade de estarmos unidos em seu nome. Mestre amado, te rogamos o amparo, as bênçãos e te convidamos a entrar em cada ambiente que nos recebe, entrando com a tua luz, iluminando cada cantinho deste lar. Não importa onde cada irmão estiver, que a tua presença se faça, abençoando, fortalecendo e amparando a cada um da forma que o irmão necessitar. Também te rogamos, Mestre amado, o medicamento invisível nas nossas águas, e que possamos, ao beber desta água com fé, estarmos receptivos às tuas amorosas bênçãos, aos bálsamos salutares que nela estiverem contidos. Na certeza de que estás junto a nós neste momento, te convidamos a continuar conosco, bem como os nossos anjos de guarda, para que façamos mais um Evangelho no Lar. Que assim seja. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 19. A fé transporta montanhas. E o item 1 que nos fala do poder da fé. Nos diz assim. Primeiro, lembrei, vamos ler um trecho, uma mensagem do livro Vivendo o Evangelho, uma psicografia de Antônio Baduy Filho pelo Espírito André Luiz, que nos traz a seguinte mensagem: acredita sempre. Acredita em tuas possibilidades de transformação, ainda que te pareça difícil. Na humildade, ainda que te percebas com orgulho. No entendimento, ainda que mostres incompreensão. Na esperança, ainda que te vejas em desespero. Na paciência, ainda que reveles intolerância. Na coragem, ainda que tenhas medo. Na bondade, ainda que te atoles no mal. No amor, ainda que namores o ódio. Na brandura, ainda que hajas com irritação. No perdão, ainda que penses em vingança. Na paz, ainda que te iludas com a violência. Acredita sempre no bem, ainda que não te sintas preparado para ele. E esforça-te pela renovação íntima, segundo os ensinamentos do Evangelho, porque é tendo fé sincera e perseverante que um dia removerás as montanhas de imperfeições que ainda te separam de Deus. Quando ele chegou junto ao povo, um homem aproximou-se, atirou-se de joelhos a seus pés e lhe disse: Senhor, tende piedade do meu filho, porque é lunático e sofre muito com isso. Muitas vezes ele cai no fogo e muitas na água.
e eu o apresentei a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Traze-o até aqui. E tendo Jesus ameaçado o demônio, ele saiu do menino, que ficou curado no mesmo instante. Então, os discípulos, procurando Jesus, a sós, lhe disseram: Por que não podemos expulsar esse demônio? Jesus lhes respondeu: Por causa de vossa incredulidade, pois em verdade vos digo, se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para lá, e ela se transportará, e nada vos será impossível. Isso também está em Mateus, capítulo 17, versículos de 14 a 19. É certo que, tomada num sentido literal, a confiança em suas próprias forças torna a pessoa capaz de executar coisas materiais que não poderiam ser feitas quando se duvida de si. Mas aqui é preciso entender essas palavras unicamente no sentido moral. As montanhas que a fé levanta são as dificuldades, as resistências, numa palavra, a má vontade que se encontra entre os homens, mesmo frente às melhores coisas, os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas. Tudo isso são montanhas que barram o caminho daquele que trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta traz a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer-se os obstáculos, tanto nas pequenas como nas grandes coisas. A fé que é vacilante traz a incerteza, a hesitação, das quais se nutrem os obstáculos que se quer vencer. Ela não procura os meios de vencer, porque não crê poder vencer. Numa outra acepção, disse fé a confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, a certeza de se atingir um objetivo. Ela dá uma espécie de lucidez, faz que se vislumbre pelo pensamento o objetivo que se procura e os meios de se chegar até ele. De modo que aquele que a possui caminha, por assim dizer, a passo seguro, tanto num quanto no outro caso, ela pode fazer que se cumpram grandes coisas. Então, a importância de termos fé, o poder da fé em nós. Quando queremos atingir um objetivo, tem aquele homem que tem a confiança em si e tem aquele homem que, aliado a essa confiança, ele primeiro a Deus, a fé em Deus, a fé verdadeira, né? Aquela que não vacila, a fé robusta, como nos fala o Evangelho. E o roteiro sistematizado nos diz assim: com relação à passagem lida, o que impediu os discípulos de curarem o menino, como fez Jesus? A falta de fé. Embora todo o empenho e boa vontade dos discípulos, faltava-lhes ainda a confiança, conforme demonstrou Jesus.
Muitos percalços e dificuldades que enfrentamos em nossa vida se devem também à nossa falta de fé, à nossa incredulidade. E a falta de fé nos faz desanimar muitas vezes antes de começarmos, antes de trabalharmos por aquele objetivo o qual queremos conquistar. E é por isso que é importante lembrarmos disso. Devemos fazer a nossa parte, sim, nos preparar, se queremos passar num concurso, conseguir um trabalho, precisamos nos qualificar. Essa é a nossa parte. Essa é a nossa parte. Porque também eu não posso, eu tenho fé que eu vou conseguir e nada fazermos. Ficarmos de bracinhos cruzados na nossa casa, né? Não, a nossa parte nós precisamos fazer. Aliarmos a nossa fé. E diz assim, Jesus, ao usar o termo montanhas, referiu-se àquelas que conhecemos com esse nome, materialmente falando? É claro que não. Não era dessas montanhas de pedras que nós conhecemos. Não, são as dificuldades, os trabalhos que a gente passa. São montanhas, né? As vicissitudes, essas perturbações. Tudo isso, quando temos fé, fica mais fácil. Por isso que Jesus disse que podemos transportar. Podemos sim mudar esse quadro muitas vezes negativo, de desespero, transformar em esperança, certeza de que nós vamos conseguir. Então nos diz o roteiro sistematizado. Não, ele não fala desse tipo de montanha, ele fala desses outros. Assim como em todo o ensinamento de Jesus, devemos aqui também entender suas palavras no sentido moral. Se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria e nada seria impossível. Nós sabemos que o grão de mostarda é o menor grão que tem. Né? Então, se a nossa fé fosse desse tamanho, Jesus afirma que nós já teríamos essa força necessária para enfrentarmos as provas, as dificuldades, os problemas que sabemos que aqui estando nós vamos enfrentar. Né? Mas quando nós temos fé, para começar, nós já vamos ver de um outro prisma. Nós já vamos ter mais abertura, nós já vamos ter mais clareza, paciência, porque sabemos que com o nosso Jesus nada é impossível. Então nós não vamos ter esse desespero, como disse André Luiz, né? No lugar do desespero, há esperança. E é isso que precisamos. E aí diz assim, no sentido moral, como devemos então entender as montanhas referidas por Jesus? São as dificuldades, as resistências, a má vontade, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, o orgulho, as ideias preconcebidas. No sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Então, por isso nós precisamos aliar essa nossa confiança em nós, porque estamos fazendo a nossa parte. A fé no Criador, né? Como devemos, então, proceder para conquistar a fé? Abrindo nossa mente, o nosso coração ao estudo do Evangelho, com o firme propósito de nos reformar intimamente mediante a vivência dos seus ensinamentos. Então, essa parte
é bem interessante, porque não adianta nós lermos o Evangelho, ai, até citarmos determinada passagem de Jesus, né? Contar as parábolas, saber de cor capítulo, item, versículo, né? Se não colocarmos em prática. Essa de ler, de decorar é a mais fácil. A mais difícil é colocarmos em prática os ensinamentos de Jesus. Porque Jesus era amor, nós sabemos disso. Nós ainda nos desequilibramos durante o dia. Se não nos desequilibramos por nossa própria causa, muitas vezes vem alguma coisa de fora, de um outro irmão, e nós nos desequilibramos. Porque ainda somos pequenos na evolução espiritual, ainda somos pequenos no entendimento desses ensinamentos. Mas quando temos o firme propósito de seguir os passos desse mestre de amor, nós recebemos do nosso anjo de guarda, do mestre Jesus mesmo, essa força necessária para prosseguirmos nessa caminhada perseverantes, sem desânimo, por mais difícil que seja. Mas, como diz aí um ditado popular, das pedras que chegam para nós, a gente consegue construir um castelo. Não vamos, quando seguimos Jesus, não vamos sofrer perturbações, não vamos sofrer agressões verbais ou calúnias. Vamos. Se Jesus sofreu, o que diferencia é justamente a fé. Por isso estamos aqui hoje falando sobre o poder da fé. Que a gente não desanime jamais. Que a gente lembre sempre que esse mestre que tanto sofreu por nós, sempre disse, tendes bom ânimo. Então nós precisamos sempre lembrar disso. Quem segue Jesus é alegre, não é triste, não é carrancudo, né? Podemos até perder a estribeira de vez em quando, porque somos humanos e pequenos ainda, como já falamos. Mas, normalmente, na maior parte das 24 horas do dia, nós vamos estar alegres. Isso que importa. Então, que possamos trabalhar essa nossa fé. A fé robusta dá a perseverança, né? Nós não nos animamos, vamos prosseguir. Tivemos um insucesso, vamos prosseguir até alcançarmos aquele nosso desejo. Desde que isso, lógico, seja para o nosso bem, não vá afetar ninguém. A energia, também a fé robusta, nos dá a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos. Aquilo que falamos. A gente recebe muita força, muito reforço do plano espiritual. Assim nas pequenas coisas como nas grandes. Então, quando nós temos essa fé, nós vamos em frente, nós não desanimamos. Se fizemos e não deu certo, vamos fazer diferente. E o nosso anjo de guarda está ali, nos intuindo, faz isso, vai por ali. Nós recebemos isso, sim. E de que modo certas pessoas conseguem realizar o que querem? Confiando em suas forças, com a certeza de atingir o fim almejado e agindo sempre no sentido de vencer os obstáculos. A fé dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá. Então, aquilo que falamos, é o nosso anjo de guarda ali nos intuindo, né? E nós vamos chegando, graças a Deus, que nós vamos chegando onde precisamos chegar. Então, é bem importante isso. E outra coisa, nesse item aqui, a fé sincera e verdadeira sempre é calma. Ela dá a paciência que sabe esperar, pois tendo seu ponto de apoio
na inteligência e na compreensão das coisas, está certa de chegar onde quer. Já a fé insegura sente sua própria fraqueza, mas quando ela é estimulada pelo interesse, torna-se furiosa e crê suprir a força com a violência. A calma na luta sempre é um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, é uma prova de fraqueza e de dúvida sobre si mesmo. Não sei se vocês, queridos irmãos, já ouviram falar, mas eu gosto muito desse, que diz assim: quem tem razão não precisa gritar. Se eu tenho razão, por que eu vou gritar? E se eu não tenho razão, muito menos deveria gritar, não é? Então a gente precisa refletir. Por isso que aqui fala da nossa reforma. É muito importante que possamos olhar para nós e ver aquilo que precisamos adaptar, né? Aparar as arestas, burilar. É preciso que se evite confundir fé com presunção. A verdadeira fé alia-se à humildade. Aquele que a possui deposita sua confiança em Deus mais do que a si mesmo. Então, isso que falávamos lá no início. Precisamos aliar esse nosso esforço de nos melhorarmos e de estarmos trabalhando para atingir o nosso objetivo, mas lembrando sempre que acima de nós está o nosso Pai. Então, a fé no Pai tem que ser maior que a confiança em nós. E diz assim: aquele que a possui deposita sua confiança em Deus mais do que em si mesmo, porque sabe que, simples instrumento da vontade de Deus, nada pode sem ele. E é aquilo, nós sabemos que Deus sem nós é Deus. Nós sem Deus, nada somos. É por isso que os bons espíritos vêm em sua ajuda. A presunção é menos fé que o orgulho. E o orgulho sempre é castigado, cedo ou tarde, pela decepção e os fracassos que lhe são infligidos. O poder da fé tem uma aplicação direta e específica na ação magnética. Através dela, o homem age sobre o fluido, agente universal, modifica suas qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Por isso, aquele que acrescenta uma fé ardente a um grande poder fluídico normal pode, através da vontade dirigida ao bem, operar esses estranhos fenômenos, tanto de cura, e nós sabemos disso. Quem não conhece alguma pessoa, algum irmão, que já teve uma doença grave e pela fé foi curado? O próprio Cristo dizia: tua fé te curou, tua fé te salvou. Isso hoje ainda é possível. Então diz aqui, né? Operar esses estranhos fenômenos, tanto de cura como outros, que no passado eram tidos como prodígios e, todavia, são apenas as consequências de uma lei natural. Este é o motivo pelo qual Jesus diz a seus apóstolos: se não curastes, é porque não tinhas fé. Então, há quantas anda a nossa fé, queridos irmãos? Há quantas anda, será? Né? Então, vamos ver o que o roteiro sistematizado nos diz. Porque a fé legítima está associada à humildade? Porque só é possuidor da fé verdadeira aquele que confia em Deus mais do que em si próprio. E isto vem a ser uma demonstração de humildade. Aquele que possui a fé verdadeira é sempre auxiliado pelos bons espíritos na consecução dos seus objetivos. E isso é fato. Nós recebemos as intuições, mesmo que às vezes não
percebemos. Às vezes dizemos, ai, que ótima ideia eu tive, e vamos lá e fazemos e dá certo. Mas nós recebemos a intuição, nem nos damos conta. Por isso, muitas vezes, nas nossas orações, nós dizemos, obrigada, Jesus, por todas as bênçãos que recebemos, especialmente aquelas que nem percebemos, porque muitas vezes nós não percebemos. E como se explica a ação magnética na fé? Pela ação do pensamento, o homem pode atuar sobre o fluido universal. Se essa atuação for voltada para o bem e secundada por fé ardente, grandes fenômenos pode ele operar. Tal o motivo porque Jesus disse aos seus discípulos, seus apóstolos, se não o curastes, foi porque não tendes fé. Jesus sabia a quantas andava a fé daqueles que o seguiam, assim como ele sabe a quantas anda a nossa fé. Estamos encerrando mais um Evangelho no Lar, agradecendo a companhia dos irmãos que nos assistem, daqueles que nos assistirão posteriormente. Lembrando que temos atendimento fraterno no Messenger, temos as irradiações diárias no nosso canal, temos lá outros evangelhos, também tem os temas e tem também livros, né? Então, mensagens, que todos são bem-vindos no nosso canal. Vamos mais uma vez elevando nosso pensamento, já neste momento harmonizados com esse mestre junto a nós, mesmo para aqueles irmãos que nos assistirão posteriormente, também esse mestre, no momento que ele é chamado, que nos conectamos a ele por pensamento e palavras, e ele chega junto a nós, derramando suas bênçãos. E é por isso, Mestre Jesus, que te agradecemos por mais este momento do Evangelho, te pedindo as bênçãos para todos nós, nesta semana que se inicia. Vem, Mestre amado, ilumina nosso coração, nossa mente, ilumina nosso ambiente de trabalho, naquele ambiente em que nos fizermos presentes. Aqueles que de nós se aproximarem possam sentir tua humilde presença, derramando tuas bênçãos amorosas sobre todos. E nas nossas águas, Mestre amado, que possamos hoje, recebendo esse medicamento, estarmos receptivos para aquilo que necessitamos, que possamos receber o alívio, e todo aquele que for merecedor neste momento, que possa também receber a cura. Na certeza do teu amor por nós e do teu amparo, te agradecemos. Que assim seja, Mestre. Muito obrigada. Até o próximo domingo, se Jesus permitir. Um beijo no coração.